Oi, gente, sejam bem-vindos a mais a segunda temporada do nosso podcast Hora da História. E hoje vamos continuar a história de Eloá contra a Rainha Fidiosa, escrita pela youtuber Eloá Lourdes. Mas antes, vamos se lembrar o que aconteceu no capítulo 1. Bom, Eloá, junto com os amigos Laís e Gui, descobriu a existência de um novo reino, o reino das exigências inexplicáveis. Um lugar que eles nunca iriam querer conhecer. E agora, o que mais eles vão descobrir? E a consequência terrível. E agora, bora continuar nossa aventura pelo reino da Quirlândia. Capítulo 2. Os professores. Eloy e seus amigos estavam na escola, ficava na esquina da Rua Harmonia com a Rua Arco-Íris. Quando o professor Falcão entrou, ele tinha por volta de 2 metros e 12 centímetros de altura, e um cabelo estranho penteado para trás, formando um topete. Tinha sobrancelhas grossas, um grande nariz e um enorme bigode, que ficava mexendo o tempo todo. Ele usava um terno verde abacate e uma gravata roxa, com bolinhas amarelas. Sua matéria era construção de asas e manutenção de voo. Hoje teremos aula prática, informou o professor. Depois de muita gritaria, todos foram para o mirante, ponto mais alto do reino de Puerilândia. Ali era possível ver alguns reinos vizinhos, como o reino das Horinhas de Descuido e o reino do Vasto Mundo. Os alunos passaram alguns minutos terminando suas asas, então o professor Falcão gritou, tempo esgotado. Todos os alunos ficaram parados, diante de suas criações, à espera da nota do professor, que passou seu olhar atento das mais diferentes áreas. A cada aluno, ele dava conselhos sobre o que poderia melhorar, sem nunca deixar de elogiar aquele objeto tão importante para a vida das crianças que lá ali viviam. Muito bem, exclamou ele. Aqui todos sabem para que serve uma asa, asas e voos. Quando criamos asas, elas desejam voar. Laís, vejo que você criou asas lindas. Pode me dizer o que é um voo? Basicamente, asas de borboleta. Fiz uma mistura com vários tipos de borboletas. Todas essas foram recheadas de borboletas mortas. Não esperava outra coisa de você, Laís, disse o professor Falcão. Além de ser um crime catalogado no Código Ambiental do Reino da Purilândia, a caça de borboletas vivas é um desrespeito com quem ama voar. Poucas coisas são tão belas quanto o voo de uma borboleta. Espero que não tenha esquecido de passar parafina, já que as asas de borboleta são extremamente frágeis e não resistem por muito tempo ao vento que vem do sul. Não, eu não me esqueci, prof, disse Laís. O professor contou sua vistoria pelas asas criadas pelos alunos. A última a apresentar suas asas foi Eloá. Pois bem, o que temos aqui? Perguntou o professor Falcão. Asinhas de anjinho caído, respondeu o garoto. Olha só, porque por essa eu não esperava. E onde foi que você arranjou matéria-prima para criar tão importantes asas? Eloá então começou a contar como tinha conseguido aquela matéria-prima. Como ajudou um anjinho chamado Gabriel a encontrar o caminho de volta para casa. E como foi que você fez isso? Perguntou o professor. Eu me lembrei de algo que o senhor sempre nos diz. Quem tem asa, voa. O desejo das asas é o voo. Eu não entendia como aquele pobre anjinho não conseguia voar. Saquei meu caderninho de anotações e comecei a ler todas as fórmulas de voo. Vi que aquele anjinho possuía quase tudo que que era preciso para voar bem alto, mas ainda faltava alguma coisa. Pelo que você acabou de dizer, parece que ele possuía todos os ingredientes da fórmula menos. Sim, ele, não diga lá. Eu quero ver se algum de seus colegas sabe qual o ingrediente que o pobre anjinho ainda não tinha adquirido. Eu sei, gritou Gui levantando o dedo. Diga lá, meu caro aluno, pediu o professor. Coragem, respondeu Gui. Isso, bravo, nota 10. A história diz que, há muito tempo, um rapaz chamado Alexandre, como seu coelho, minha querida Eloá, conquistou reinos importantes, como o Egito e a Pérsia, e até fundou cidades. Vocês sabem que frase Alexandre costumava repetir? Todos os alunos ficaram olhando para o professor, mas nenhum deles sabia a resposta, que foi respondida pelo professor. A sorte favorece os corajosos. Em seguida, o professor quis saber como Eloá tinha conseguido o material para confeccionar sua asa. A menina respondeu que, quando o anjinho conseguiu voar, várias penas caíram de suas alas. Ela entendeu aquilo como um agradecimento, e desde então carregava uma lembrança daquele encontro tão especial. Logo em seguida, todos os alunos se encaminharam para a rampa que havia no topo do mirante. Um a um correram o mais rápido que puderam, até a ponta da rampa. Isso para colocar em prática as asas que haviam feito. No final, todos os alunos tinham se saído muito bem. No seu diário, o professor Falcão registrou as notas. Laís, 9, Gui, 10 e Eloá, 10. Louvor. A aula seguinte era da professora Mel. Para os alunos, passar de uma aula para outra era como atravessar um túnel. De um lado, a alegria de criar asas e voar. Do outro, um lugar cheio de silêncio. Porém, Eloá e todos seus amigos não viam problema algum em fazer essa passagem. A professora Mel era baixinha, andava devagar de maneira elegante, quase como se deslizasse incompatível. A cor de seus cabelos mudava sempre. Os olhos eram enormes e verdes. As roupas variavam bastante de acordo com
o humor da professora, mas em geral ela adorava as tampas floridas, como margaridas e girassóis. Logo que entrou na sala, Eloy e Laís comentaram sobre o lindo vestido azul com as tampas de rosas vermelhas que ela usava. Muito bem, começou a falar a professora enquanto mostrava uma imagem na parede. Alguém se lembra de onde nós paramos na última aula? Nós estávamos falando sobre os sentimentos, você relembrou? Sobre quais tipos de sentimentos? Perguntou o meu. Sobre muito, disse Laís. Você falou um pouco sobre o amor e a alegria, mas também sobre a tristeza e a raiva. Muito bem, Laís, parabenizou a professora. Todos os sentimentos são importantes. É fundamental ouvir o que eles têm a nos dizer. Os sentimentos conversam com a gente? Perguntou Eloy. Sim, Eloy, respondeu Mel. Os sentimentos sempre nos falam de algo que está acontecendo dentro de nós. Por isso é importante ouvi-los. Eles estão sempre conversando com a gente. Isso é bom, questionou novamente Eloy. Pode ser bom e pode ser ruim, respondeu a professora. Pode ser ruim conversar com sentimentos, insistiu Eloy. Às vezes, continuou Mel, nem sempre nossos sentimentos nos falam coisas boas. Em alguns momentos eles podem nos dizer coisas que nunca gostaríamos de ouvir, ou que nos deixam envergonhados. Por isso, o pensamento é mágico. Ninguém sabe o que se passa dentro da nossa cabeça. Mas fiquem tranquilos, não é vergonhoso possuir nenhum desses sentimentos ruins. Só não podemos deixar a casa muito arrumada para eles. Precisamos dizer que são hóspedes que vieram passar um dia ou dois. Depois tem de ir embora. A aula prosseguiu. Agora presta atenção aqui, prosseguiu a professora enquanto projetava uma imagem na parede. O que vocês estão vendo? Uma bela paisagem surgiu diante dos olhos dos alunos. Ela mostrava uma estrada que parecia não ter fim, cercada por montanhas repletas de pinheiros. Acima, um céu com nuvens cor-de-rosa e raios de sol que lançavam uma luz azulada sobre a grama. Quem gostaria de andar nessa estrada? Perguntou a professora. Eloy levantou a mão. Eloy, você não tem medo do que pode acontecer? Embarcaria nessa viagem, mesmo sem saber para onde essa estrada pode levá-la? Medo eu não tenho, prof, disse a menina, mas eu sou pão dura com ele. Já dei muito pudim, bolo e limonada gelada quando ele chegava. Agora eu dou pão puro e tiro o miolo antes. Todos os colegas caíram na gargalhada. E tem outra coisa, continuou Eloy. Eu acho que não tem muita graça saber de tudo. Acho que o legal é não saber muita coisa. Pra gente sempre querer saber mais. Qual é a graça de já saber onde termina nessa estrada? E se você chegasse no fim da estrada e não houvesse nada? Digamos que no fim dessa estrada, essa linda estrada, só houvesse um pântano sem flores, sem luz do sol, sem comida, sem amigos. Aí eu voltaria. Teria andado tanto pra nada? Como assim pra nada? E o tanto de coisa que eu veria pelo caminho. O sinal do recreio tocou, todos os alunos correram para o pátio. A professora Mel recolheu seus materiais e saiu da sala de aula com o mesmo andar discreto com que tinha. Após o recreio, Eloy e sua turma tinham aula de yoga com a professora Gratilde. Ela era professora de várias matérias. Além de yoga, ela ensinava técnicas de relaxamento, escultura de massinha, canto, dança, artes de circo, flauta, invenções, contos de fadas e geografia do mundo da lua. Vivia ocupada carregando sua bolsa laranja para cima e para baixo. Ali dentro daquela bolsa, ela carregava tudo o que precisava usar antes, durante e depois suas aulas. Globo terrestre, régua, rolo de macarrão, maquiagem, bicicleta dobrável e muito mais. Todo mundo se perguntava como podia caber tanta coisa numa bolsa. Nem mesmo a professora sabia responder. Se cabia, ela guardava. Às vezes demorava um pouco para achar algum objeto, mas ela nunca estava com pressa. Temos todo o tempo do mundo, repetia sempre. Naquele dia, depois da aula de yoga, todos os alunos recolheram seus tapetinhos e caminharam para o anexo de leitura da biblioteca. Eles iriam continuar a conversa sobre a leitura da última aula. Gratiluz disse que o livro que estavam lendo havia sido escrito há tanto tempo, mas tanto tempo, que nem os estudiosos sabiam ao certo o ano que foi lançado. Todos começaram a questionar como o livro havia sido escrito, se não havia computador na época, e nem máquina de escrever. Gratiluz deu uma risada. Antes que pudesse desvendar o pequeno mistério, Gui explicou. À mão, ele foi escrito à mão. Todos olharam para o menino assustado. Como alguém poderia ter escrito um livro de mais de 800 páginas à mão? Por mais aplicado que fosse, Gui devia estar fazendo alguma confusão, mas ele não estava. Gratiluz confirmou a informação do seu aluno. A história de Ulisses, o herói da Guerra de Troia, havia sido escrita à mão pelo autor. Enquanto todos seus colegas escutavam atentos a explicação da professora, Eloy voava para longe de seus pensamentos. Todos os dias ela lia um pouquinho da história de Ulisses, e naquele momento faltava apenas 2 páginas para terminar o livro. Como é bom se perderem as histórias, pensou. É certo que muitas vezes as palavras eram difíceis. Ela nunca tinha ouvido falar de muitas delas, mas não tinha vergonha de perguntar. Chegaram ao final do livro. Pronto, Eloy tinha terminado a história. Que história fantástica! Guerras, armadilhas, amor, perigo, tinha tudo. Ficou pensando em como alguém podia ter escrito
aquilo havia tanto tempo e também ficou com um pouco de pena do escritor, pois sua mão devia ter ficado cheia de calos. Será que ele tinha escrito tudo sozinho ou ditado uma parte para alguém? Muita coisa passava pela sua cabeça, pela cabeça de Eloá, quando terminava de ler um livro, mas ali naquele momento ela só pensava numa frase que tinha lido. O mundo pode ser perigoso e coisas ruins acontecem às vezes, mas não há nada que possa fazer exceto viver sua vida. Ulisses, Homero, fechou o livro e pensou em quantas tempestades ele tinha atravessado. Lembrou-se do raio que ela viu ao longe antes de mergulhar no lago com Gui e Laís. Estava na hora de conversar com seu medo.